Olá, um problema comum de acontecer em obras, quando não tem uma fiscalização adequada, é o que? Eu tenho um pilar, ele necessita uma armadura de espera, ou vai nascer um pilar em uma viga, mas eu necessito ter uma armadura de espera, e essa armadura de espera não foi concretada, seja porque o pilar parou ali e deixaram a armadura logo antes, seja alguma coisa do tipo. Primeiro, o que é que pode ser feito nesses casos aqui? Bom, a primeira coisa que tem que ser feito é dar um tapa na cara de todo mundo que acompanha essa execução, o engenheiro que assinou pela execução, que deixou concretar sem deixar à espera. Entendido? Agora, tem uma questão que pode ser utilizada como parte da solução, mas nunca como solução total, que é o quê? Bom, eu chego no local onde não tem armadura, né? Eu faço um furo. Ok? Eu faço um furo, eu posiciono um compound epóxi, né? Tá? Então eu preencho esse furo de epóxi, geralmente até 2/3 da profundidade do furo, e depois disso eu coloco um vergalhão e reconcreto e eu crio uma espera. Tá? Isso é uma parte da solução. Agora, por que isso aqui não é uma solução completa e porque quando isso acontece, não dá só para ir lá, chumba os furos ali que eu preciso das esperas, concreta aqui, coloca o compound de epóxi, daí coloca o vergalhão ali dentro, né? O compound vai subir, vai preencher o furo como um todo, vai até transbordar um pouquinho, mas isso não é problema, tá? E por que eu não posso só fazer isso e já sair concretando e terminar a obra? Basicamente, porque a gente vai ter um problema de seção e de ancoragem nesse caso. Qual o problema aqui? Bom, um vergalhão, hoje não, um vergalhão normal, vai precisar, dependendo do FCK, dependendo da solicitação, entre outros fatores, entre 35 e 50 diâmetros de ancoragem, ok? Então, eu tenho uma base lá de 10 milímetros, tá? Isso aqui é 35 a 50 centímetros de ancoragem. Tem uma barra de 16 vezes 35, isso aqui vai dar em torno de tipo, uns 50 a 80 centímetros de ancoragem. Depende do diâmetro e tudo mais, mas essa é a questão base. Ok? Por que isso é importante? E qual que é o problema que a gente tem aqui? O problema que a gente tem aqui é o seguinte. O compound, ele não vai penetrar 35 a 50 diâmetros. Aí você vai falar, tá, não sem problemas, porque o compound ele tem uma resistência maior. Correto. Só que a gente vai ter um problema da estrutura aqui, que é o seguinte. Número 1. A regra básica que tem que entender é que a estrutura deve resistir em todos os pontos da estrutura, ok? Quando eu faço esse chumbamento por compound de epóxi, tá? Colocando um compound que vai ter um 70, 80 MPa, tá? Um grau de alta resistência ali, o que vai acontecer, beleza, que se eu cortar a seção aqui, ó, e analisar logo acima da ancoragem, resiste. Tranquilo, beleza. E claro, né, se eu cortar a seção aqui embaixo, lá 1 metro para baixo, esses vergalhões aqui também resistem. O problema é o quê? Só vou voltar a seção aqui, ó. Mas a seção que eu tenho lá atualmente é o quê? É aqui, ó. Eu tenho meu pilar, certo? Tá? Eu tenho a armadura do meu pilar, a armadura está em vermelho aqui, mesmo desenho que eu estava dizendo antes, ok? Tá? E daí o compound, ele vai ter um furo aqui, ó, mais ou menos até aqui, certo? Daí vai depender da profundidade e tudo mais. Mas logo abaixo, tipo 1 centímetro abaixo do compound. Lembra que o compound, por ter uma resistência maior, ele precisa cobrir uma ancoragem menor? Pois é. Só que o concreto normal e os vergalhões que estão na espera ali, ó, eles não estão ancorados baseado no compound, estão ancorados no concreto, ok? Então a gente tem duas possibilidades de solução aqui. Possibilidade número 1, tá? Inclusive as duas possibilidades. As duas são possibilidades caras. Qual que é a possibilidade barato? Vai na obra e não deixa concretarem sem a espera. Essa é a solução barata. Qualquer outra solução feita depois é enjambração. Possibilidade número 1. Eu calculo o LB desse vergalhão aqui, certo? Como eu falei, vai ser uma questão de tipo uns 50 centímetros, tá? Eu faço um furo de 50 centímetros, totalmente fora da realidade isso, vai dificultar muito fazer isso. E concreto aqui, essa é uma possibilidade, não recomendado. Outra possibilidade, eu calculo aqui e por algum motivo deu um comprimento pequeno, deu uns 30 centímetros porque o vergalhão estava com folga na solicitação. Beleza, nesse caso dá para quebrar uns 30 centímetros aqui, tá? A outra vai ser mais difícil, mas vai ser. Agora, a outra questão é
a partir do momento que eu tenho mais vergalhões, ou que esse problema aqui eu tenho que cuidar e eu não consigo aplicar a segunda solução, eu posso basicamente expor o pilar. Então eu quebro todo o concreto, não só faço um furo, eu quebro todo o concreto e exponho o vergalhão e eu faço o transpasse daqui de baixo, reconcreto normalmente. E isso funciona. Só que a gente vai ter um problema aqui, que basicamente a estrutura dessa maneira vai ter que quebrar um monte de concreto, vai dificultar. Certo? Agora, que outra possibilidade eu tenho? Bom, lembra que eu tinha falado, eu tenho o pilar aqui, certo? Tá? Isso vai valer também para o pilar nascendo, que esqueceu um coragem e tudo mais, tá? Eu vou ter uma armadura aqui, tá? Essa armadura vai precisar um certo comprimento de ancoragem, tá? E esse comprimento de ancoragem vai ser baseado no FYD, na verdade não o FYD, o FY resiste D, mas o FYR. Lembrando, o que significa siglas? Tá? Um R. O FY é resistência do aço. O R é resistido, tá? Resistente, ou quanto que tá, quanto que tem na prática ali, ok? E o D é quanto que resiste. Por que isso é importante? Porque se eu conseguir reduzir a necessidade de aço do que já foi concretado, eu consigo aproveitar melhor esse aço aqui. Deixa eu dizer, mas como? Já está concretado, já foi feita. Pois é, aqui vai ter questão. Para facilitar a execução, o que eu vou ter que fazer nesse caso, e esse é um caso onde essa aplicação faz sentido, eu vou fazer o quê? Eu vou remodelar a obra, não o pilar, a obra com uma redistribuição nessa região aqui. Entendido? Tá? Então eu vou aplicar uma redistribuição e verificar se isso aqui não causa problemas em outra parte da obra. Lembrando aquela regra base, né? Redistribuição, eu estou mandando do momento para outra região. Então eu tenho que verificar se a obra existente, quando eu redistribuo aqui, não vai apresentar falha em nenhum outro ponto. Ok? E eu vou aplicar a maior redistribuição possível para não apresentar falha. Por quê? Basicamente, voltamos para o pilar aqui, voltamos para a armadura aqui. Da maneira que foi feito o projeto, eu vou ter um certo comprimento de ancoragem necessário. Ok? Vamos imaginar que seja, sei lá, 43 centímetros, beleza, tá? Quando eu aplico uma redistribuição, eu estou reduzindo o momento fletor na região. Reduzindo o momento, junto eu reduzo também a solicitação no FY, solicitado vai reduzir. Como o aço vai continuar sendo o mesmo, o que vai acontecer é que o comprimento de ancoragem vai reduzir, ok? Então eu apliquei uma redistribuição e esse 43 centímetros virou, sei lá, 30 centímetros. Eu vou verificar se a estrutura ainda resiste, ok? Isso aqui tem que ser remodelado a estrutura, ok? 30 centímetros, ainda resiste? Beleza. Eu vou aplicar uma redistribuição maior, ok? Agora ficou 20 centímetros, já ficou mais fácil, ok? Tá? E eu verifico se resiste. E eu vou aplicar o mesmo processo até chegar em um ponto que, se eu aplicar uma redistribuição maior, não resiste mais. Entendido essa questão? Então esse é o processo que a gente tem que trabalhar. Beleza? Tá? A gente vai aplicar uma redistribuição local aqui, sabendo que vai piorar o restante da obra, ok? E vai verificar até que ponto eu poderia aplicar uma redistribuição que vai reduzir essa solicitação, ok? E daí sim, eu preciso de 20 centímetros, beleza? Então, ou eu faço um furo passando 20 centímetros de onde o vergalhão termina, essa é a primeira possibilidade, ok? Ou a segunda possibilidade é eu quebro abaixo dos 20 centímetros e depois reconcreto tudo. De qualquer maneira, vai ser uma complicação maior do que eu vou ter. Tá? Uma terceira possibilidade, na verdade não chega a abordar, mas tecnicamente seria uma possibilidade. Se eu não for redimensionar tudo, é o quê? Bom, eu tenho meu pilar aqui, certo? Uma terceira possibilidade, para não ter que quebrar tanto, beleza, o vergalhão está aqui e ele parou antes. O que eu vou fazer é o seguinte, primeiro eu vou encontrar qual que é o diâmetro do vergalhão, vou imaginar que seja, sei lá, diâmetro de 10, ok? Eu vou pegar esse 10 vezes 15, né? 10 milímetros é 1 centímetro, vai dar 150 milímetros, que é 15 centímetros, beleza? Entendido isso aqui? Ok. Agora eu vou começar a quebrar o concreto e de onde termina o vergalhão, não de onde termina o concreto, de onde termina o vergalhão. Ah, ele termina 5 centímetros abaixo do concreto, ok. Então eu vou quebrar 15 mais 5, ok? E eu vou quebrar até dar 15 centímetros abaixo do vergalhão, ok? Tá? Então eu vou quebrar isso aqui, vai dar tipo 18, 20 centímetros, beleza? E aí eu vou colocar, e isso é uma questão que pode ser utilizada em alguns casos específicos, o outro vergalhão transpassando aqui, ó, e daí nesse caso
eu vou aplicar solda de 5 diâmetros, solda aqui em 5 diâmetros, ok? E eu vou fazer um transpasse soldado. Transpasse soldado é uma complicação gigante? Sim, é. Mas nesse caso que eu já tenho uma complicação gigante, eu posso fazer um transpasse soldado e vai ficar mais fácil. Nesse caso, por quê? Porque outra possibilidade seria quebrar 30, 40 centímetros até onde eu preciso de uma ancoragem adequada. Entendido? Tá? Então, esses são os métodos que eu posso resolver a situação. Ok? Claro, vamos lembrar isso aqui. Isso aqui é um método de resolver pepino. Ok? O que a gente tem que fazer não é resolver pepino, é garantir que o pepino não aconteça. Como que a gente faz isso? Antes de uma concretagem, o engenheiro responsável pela execução deve vistoriar toda a armadura para permitir a concretagem. Tá? Isso é um padrão que é feito em obras. Deveria ser padrão pelo menos, mas em obras de qualidade isso é feito. Vai concretar a laje, beleza. Um dia antes, 2 dias antes, o engenheiro vai lá, averigua todas as peças, averigua os arranques e tudo mais e manda concretar. Se for feito isso, não aconteceria esse problema. Por quê? Porque ele já teria conferido. Ok? Isso aqui é uma maneira de resolver um pepino que foi deixado passar, ok? E com certeza, lembra a questão que um pepino que você deixa passar, volta depois com juros, ok? De qualquer maneira vai ser um custo maior, a gente pode usar ancoragem por compound, a gente pode usar alguns outros métodos, mas não tem um método econômico, a não ser, claro, o método de verifica antes de fazer cagada. Ok? Chamado meça 2 vezes, corte uma. É um termo técnico, digamos um termo, uma gíria, né? Mas você confere muito bem antes de fazer e daí você não precisa fazer 2 vezes. Entendido? Mas por enquanto seria isso e até a próxima.